boa noite, paz esteja contigo, paz esteja conosco. Nosso terceiro elo, terceira noite da nossa semana de oração. Esse propósito que vai até dezembro, a qual nós vamos estar aqui alinhados no propósito com Deus, para alcançarmos vidas, para orarmos um pelos outros, para que nós possamos crescer em graça, conhecimento, para que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida e que para que o Senhor venha nos abençoar. E motivo de nós também estarmos nesse propósito é para que nós venhamos ter boas colheitas. Então que o Senhor venha nos abençoar desde já, que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida, nos abençoando, nos guardando, e que o Senhor venha nos surpreender, que o Senhor venha trazer bênçãos, surpresas para a nossa vida. Que desde já o Senhor abençoe e te dê forças. Que o Senhor venha estar contigo e que a graça de Deus e o poder de Deus já esteja presente nas nossas vidas, dando a direção, Ele estando no controle, Ele nos direcionando, porque a palavra de Deus diz que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Ele tem planos de fazer o bem, não de fazer o mal. Mas que o Senhor desde já venha nos abençoar nessa noite, amém? Já está conosco a Eliane Marques, a Mirna Figueiredo, a Aldaléia lá em Marabá, a Kátia Nunes em Bragança, a Sandra Cruz, a Selma lá no Rondon do Pará, a Suzane Gomes já está aqui conosco também, a Marlene também lá em Rondon do Pará. Que Deus venha abençoar a tua vida, que o Senhor venha trazer os planos dele, aquilo que é melhor para nós, sobre as nossas vidas, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo e trazendo bênção dos céus e da terra sobre a nossa vida. Karine Leitão, estava assistindo a tua falta, que Deus abençoe teu lar, tua casa, tua família. A Janaína também está conosco, a Selma. Sejam bem-vindos para mais uma noite de oração, mais uma noite de semana de oração, a qual nós estamos aliançados num propósito de uma semana. Hoje é o terceiro elo, terceira noite dessa campanha de oração, e que o Senhor já venha liberar sobre a tua vida uma surpresa espiritual, que o Senhor venha te dar bênção sobre as tuas vidas, sobre a tua vida, e bênção sobrenatural da parte de Deus, amém? Tá conosco também a Gisele Suzuki, minha queridinha, o Railson lá no Jobim, a Nara, minha irmã lá em Bragança, minha amiga Érica Casanova, a Leite Marla tá conosco. Para você que está entrando a primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós vamos estar aliançados até sexta-feira, numa semana de oração, a qual nós estamos orando uns pelos outros, para que juntos nós possamos contemplar a glória de Deus sobre as nossas vidas, amém? Salomão, tudo ok, tudo resolvido naquela situação, amém? Você conseguiu resolver tudo direitinho, conseguiu organizar seus documentos, que Deus te abençoe. A Glauciane também no Jobim, Jobim está em peso aqui. A Janaína é nova, né, aqui por cá. Acho que foi a Eliane que convidou, que Deus abençoe. Eu estava hoje à tarde toda com a Eliane, nós estamos aí nessa jornada aí, que sábado tem mesa cura, e a Eliane vai ser anfitriã dessa mesa, e a gente estava organizando para receber as convidadas dela, com muito amor e muito carinho, para que seja um momento de cura interior, cura da alma, o quanto que é prazeroso participar de um momento desse, onde nós podemos nos livrar dos traumas, das dores, onde a gente pode sair de lá realmente curado pelo Espírito Santo. Então, sábado agora, nós temos mesa cura, e quem ainda não participou, nós vamos daqui a 2 meses estar fazendo uma outra. Nós já até estamos com o número de pessoas, já ultrapassou o tanto de pessoas que nós iríamos colocar, mas com a honra e glória do Senhor, é um trabalho muito bom mesmo, é um trabalho direcionado de Deus, e por isso assim, tanta procura. Todas as vezes que a gente se mobiliza para fazer uma mesa cura, a gente sempre ultrapassa o número de mulheres que nós gostaríamos que estivesse. Por isso nós vamos estar buscando novos anfitriões, né, para que esse trabalho ele possa alcançar mais vida. E para isso nós estamos precisando de anfitriões e padrinhos para fazer esse trabalho.
Então, se você sentir no teu coração de ser a próxima anfitriã, como a Eliane sentiu, a Eliane, juntamente com o trabalho que nós vamos desenvolver sábado, nós já estamos com o número de 32 pessoas, ultrapassou porque vai ter eu, vai ter a mídia, mais ela. Então, nós estamos com um número bem ultrapassado no limite que nós queríamos colocar. Mas fica a dica aí pro próximo. Quem tem interesse já de fazer o próximo, já coloca aí teu nome, pastora. Eu quero participar do Mesa Cura, que aí a gente já vai estar organizando um próximo para a gente alcançar mais vida. Amém? Glória a Deus. Mas vamos orar. Essa semana a gente tem falado de proteção, né? Quem não quer ser protegido? Quem não quer ter proteção? Quem é que não quer sair de casa e saber que você está guardada, que você está segura, que Deus tem nos abençoado, que Deus tem nos guardado, que Deus tem nos contemplado? Pois é, eu quero te dizer nesta noite, o Senhor, Ele nos protege, nos guarda, nos blinda, nos santifica, nos purifica. É o Senhor que tem sido nossa força, nosso escudo, nosso bloqueio. É o Senhor que tem sido a nossa fortaleza. Sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos fazer. Por isso nós precisamos da misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Amém? Então fecha teus olhos aí onde você está e vamos orar ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e se permita sentir a presença do Espírito Santo. Se permita sentir Deus te envolver nesta noite. E entre para que Ele possa entrar no teu lar, para que Ele possa entrar na tua casa. E que você nessa noite possa abrir a tua boca e começar a suplicar. Comece a pedir para que o Espírito Santo de Deus alinhe a palavra dele nessa noite no teu coração. Peça para que o Espírito de Deus venha alinhar a palavra que vai te alimentar nessa noite. Fecha teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos levantamos nessa noite, Senhor. Nesse início de noite, de madrugada. Nós levantamos, Senhor, as nossas vozes. E clamamos a Ti, Senhor, e pedimos a Tua presença, ó Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos da Tua bondade, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. A Tua voz ecoar nos nossos ouvidos. A Tua voz que é libertadora. A Tua voz que é saradora. A Tua voz que transforma o nosso eu e muda a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa forma de pensar. Nós queremos Te ouvir, Pai. Que a Tua palavra nesta noite ela esteja alinhada nos nossos corações. Que a Tua palavra ela possa ser lâmpada para os nossos pés. Que a Tua palavra ela venha ser luz para o nosso caminho. Que a Tua palavra venha nos fortalecer. Começa a declarar, Espírito Santo, eu quero sentir a Tua presença, eu quero mais de Ti, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero Te ouvir, Senhor. Eu quero clamar por Ti, súplica nesta noite, para que o Senhor venha curar o que está doente, para que o Senhor venha libertar o que está cativo, para que o Senhor venha ser a paz do necessitado, a suprir aquele que está necessitado, que o Senhor seja a salvação daquele que está perdido, que o Senhor seja a reconciliação daquele que está afastado. Mas fala, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Comece a suplicar, comece a clamar por Ele, comece a declarar que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é grandioso, que Ele é majestoso, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio. Comece a declarar isso, comece a falar, Espírito Santo, Tu tem liberdade para ministrar na minha vida. Nós queremos sentir a Tua presença, nós queremos mais de Ti. Deus, fala conosco, enche esse lar, enche essa casa, enche essa família da Tua presença. Espírito Santo, sopra Teu vento nesse lar, sopra Teu vento nessa casa, que o Senhor venha encher esse lar da Tua presença, que essa casa, onde estão me ouvindo, não importa o dia, a hora, o momento, aonde essa pessoa está ouvindo agora, seja na casa, seja no local de trabalho, seja no quarto, seja onde for, que o Senhor venha soprar o Teu vento, que o Senhor venha encher essa casa
casa da tua presença, que o teu poder se manifeste dentro deste lar, que o teu poder se manifeste nessa vida. Ai, rebalabanamai, erlebaxerele cantarabaia, remaie cantaralabanamaia. Eu sinto Deus operando, eu sinto Deus visitando, eu sinto Deus te curando nesta noite. Eu sei que a presença dele é real sobre esse lugar. Comece a adorar aquele que é digno, comece a declarar que esse ambiente seja profético, que haja uma atmosfera do céu na tua casa, que seja na terra como é no céu, que o Senhor desde já venha cercar tua casa com muralha de fogo, que o Senhor venha cobrir tua casa com teu manto e que ele venha colocar anjos, arcanjos, querubins, anjos de guerra, anjos de peleja, para entrar na batalha, para entrar na tua casa, para entrar no teu lar nesta madrugada. E há uma palavra, há um decreto, toda maldição, toda obra das trevas, toda obra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, quibanda, magia negra, todo trabalho pago, enviado, todo trabalho feito, o Senhor está desfazendo, diz o Senhor nesta noite. Ai, rebalabachevia, eu vejo Deus quebrando alguidar, eu vejo Deus desfazendo obra de feitiçaria, eu vejo Deus libertando o cativeiro nesta noite, eu vejo Deus quebrando arco e despedaçando lança, eu vejo Deus desfazendo, viu, Santa Cruz, eu vejo Deus desfazendo uma obra, eu vejo Deus tirando todo impedimento. Ai, diz o Senhor que vai dar certo, porque aquilo que foi feito para dar errado, o Senhor desfaz nessa noite. Eu quero te dizer nesta noite, Railson, que o Senhor entra com provisão na tua casa, o Senhor está entrando com provisão e é financeira, aquilo que estava travado, aquilo que estava amarrado, porque existe uma entidade chamada Tranca-Rua, diz o Senhor, que tem trancado as finanças dentro do teu lar, dentro da tua casa, mas o Senhor hoje diz ele que ele entra para bradar a tua vitória, para tirar impedimento, para tirar a muralha, e todo demônio chamado Tranca-Rua cai por terra das tuas finanças. Eu vejo Deus curando nesta noite, eu vejo Deus entrando com previsão, eu vejo Deus entrando com cura divina. Quem está com a Dona Maria Felenina agora, põe a mão sobre o coração dela. Deus está repreendendo todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus está quebrando o arco e despedaçando lança. Ai, rebalabacheve, sente a presença feminina, sente a presença do Espírito Santo te curando agora. Você vai arrepiar toda agora, porque o Espírito Santo vai soprar sobre o teu ouvido cura. Recebe cura nesta noite, todo espírito de morte, eu te dou uma ordem, bate em retirada. Vai abençoando, Senhor, cada lar, cada casa, cada família, vai entrando com milagre, vai entrando com provisão, vai entrando com bênção, Pai. Fica conosco, Senhor, e nós queremos ouvir a tua voz nessa noite por meio da tua palavra, que eu venha ser só um instrumento nas tuas mãos e que eu diminua, o Senhor cresça, e a tua palavra que é santa, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é inerrante, ela possa nesta noite vir mudar a história, que ela venha quebrar cativeiros, que ela venha libertar o cativo, que ela venha curar o enfermo, que ela venha, ai, rebalabachevia. Selma, coloca a mão sobre o teu coração. O Senhor hoje desfaz também um ponto firmado contra a tua vida. Papai, vai quebrando mesmo todo ponto firmado, toda obra de bruxaria, em nome de Jesus, cai por terra nesta noite, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, faz a tua obra nesta noite, em cada lar, cada casa, cada família aqui representada nesta noite, e o Senhor fala conosco por meio da tua palavra, que assim seja, para a glória do teu nome. Aquele que crê, diga amém. Aquele que crê, já diga eu tomo posse, eu já entro recebendo a bênção nessa noite, nesse terceiro elo de semana de oração, amém? Tá conosco a Lúcia Moreira, tá conosco o Samuel Ramos, tá conosco a Glauciane no Jubim, tá conosco também, deixa eu ver que eu vi alguém aqui, a Amanda Soares. Que Deus abençoe cada lar, cada casa, cada família. Começa a mandar esse aviãozinho aí, começa a chamar as amigas hoje para estar conosco, para que a gente possa vir receber palavras proféticas. Tá conosco a Jaqueline Nayara, minha sobrinha, lá em Santa Catarina também. Tem pessoas aqui de Fortaleza, Karine Leitão. E você? Tem outra cidade? De onde que você está assistindo? Coloca aí pra gente orar e te abençoar também, em nome de Jesus, amém? Tem a Kátia Nunes, a minha irmã Nara, lá em Bragança. Tem pessoas no Jobim, Coraci. Tem pessoas aqui bem abençoadas, amém?
Quero mostrar para vocês, olha o mimo da célula de hoje, gente, tão bonitinho, né? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Amados, nós estamos essa semana, na minha casa, veio hoje cedo, tá repreendido, por isso que o Senhor te dá essa palavra, viu, Selma? Eu vejo o Senhor quebrando arcos e despedaçando lanço. Quando eu orar Marajó aqui, a Josiane, que Deus abençoe, Ponta de Pedras, né? Ainda vou conhecer Ponta de Pedras, amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas, Selma, eu vi o Senhor quebrando, sabe? Desfazendo toda a afronta do diabo sobre a tua vida. Deus é contigo, mulher. Não tenha medo não de quem vai afrontar. Maior o Deus que tu serve, maior o Deus que está em você. E a gente vai falar hoje de proteção. A Érica Casanova, minha amiga, quinta-feira passada eu dei um abraço nela. Ela esteve no velório do nosso pastor. A Mel tá ali, né? Tinha que ter a Mel, glória a Deus. Amém? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre proteção. Quem não gostaria de receber proteção? Quem não gostaria de estar protegido? Se você precisa de proteção, declara isso. O Senhor é que me guarda, o Senhor é que me protege, o Senhor que é a minha força, o Senhor que é o meu escudo, o Senhor que é o meu broquel. E é tão bom, sabe, a gente saber que a gente tem um Deus que mesmo nas horas difíceis, mesmo nas horas que a gente mais precisa e que a gente às vezes acha que está sozinho, Ele está conosco. Então, se Deus é contigo, se Deus é por você, quem será contra você? Ninguém. Então, descansa no Senhor, sabe? Confia nele. Confia que é Ele que te protege, é Ele que te guarda, é Ele que te abençoa. Está conosco também o Vitor da Tapaué, gente. Quem quiser Tapaué, tem aqui distribuidores. Essa live é uma benção. Tem Tapaué, tem multimídia, tem multimarcas. Glória a Deus, que Deus abençoe e prospere a vida de todo aquele que é empreendedor, daquele que está empreendendo. Que Deus alargue as fronteiras. Você que tem seu negócio, a sua própria venda. Eu já quero declarar na tua vida que o Senhor alargará as fronteiras e que você crescerá e prosperará para a glória de Deus, que assim seja. Quem é empreendedor, diga amém, eu recebo e tomo posse em nome de Jesus, amém? Mas hoje nós vamos estar consagrando o óleo da unção, tá? Prepara o teu óleo. Pastor, eu não tenho óleo. Pega o óleo de panela. Se você não quer o óleo de panela, pega um óleo corporal, mas consagre o óleo para você ungir a sua casa, ungir a sua família e abençoar a tua família com a unção que nós vamos liberar sobre esse óleo que você está aí para ungir, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe desde já. Mas abra sua Bíblia no Salmo 91, livro dos Salmos, Salmo 91, amém? Eu quero ler o versos 10 contigo. Salmo 91 é um salmo muito conhecido, porém não é amuleto, não é proteção se tiver somente a Bíblia aberta no Salmo 91. É muito comum a gente ver as pessoas que não têm o conhecimento da palavra, as pessoas que têm Bíblia e deixar aberta no Salmo 91 como se fosse um amuleto, uma proteção. Deixa eu falar uma coisa para vocês, quando não é no 21 é no 23, né? A Bíblia aberta, ela é somente um livro. Essa palavra é Deus purinho. A palavra é Deus e Deus é a palavra. E é o único livro que a gente lê na presença do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que orar antes, orar depois, para que Ele venha dar o discernimento, o entendimento, para que Ele possa falar conosco. E a Bíblia é o meu e teu manual. Mas eu quero falar de proteção nessa noite. Nós estamos essa semana falando de proteção, que o Senhor é a nossa proteção. E a palavra de Deus no Salmo 91, versos 10, vem dizendo assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito, para te guardar todos os teus caminhos. Amém? Você pode declarar isso em voz audível e deixar isso registrado? Que praga nenhuma, mal nenhum, dano nenhum vai atingir a tua casa? Você crê nisso? Você confia no Senhor para que Ele venha abençoar o teu lar, para que Ele venha abençoar a tua casa, para que nenhum mal, nenhuma praga venha atentar sobre a tua vida?
É interessante que esse salmo, quando ele começa dizendo: o que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as tuas asas estará seguro. Sua verdade, pavês e escudo, ele é bloqueio, ele é força, é ele que nos livra do laço do passarinheiro, é ele que nos livra da peste perniciosa, é ele que nos livra de todo o mal, né? E é interessante que este salmo, ele expressa para mim e para você uma proteção. Ele expressa para mim e para você uma segurança daqueles que confiam plenamente no Senhor. E não é para qualquer um, é para aquele que confia plenamente no Senhor, aqueles que estão protegidos por Ele, aqueles que têm a proteção de Deus. É isso que Davi, ele está expressando no Salmo 91, que ele está pedindo a proteção de Deus. Ele reconhece que só no Senhor ele estaria seguro, ele reconhece que o Senhor é refúgio, ele reconhece que o Senhor é bloqueio, ele reconhece que ele é fortaleza. Davi, ele reconhece, ele vai buscar em quem? Ele vai buscar sua proteção em Deus. E ele que nos livra de todo perigo, de toda angústia, de todo medo, é o Senhor. Então é no Senhor que tem que estar a minha confiança, é no Senhor que tem que estar a tua confiança, é no Senhor que tem que estar a nossa verdade. Então Davi, ele expressa isso. Quando ele escreve o Salmo 91, ele está dizendo que o Senhor é a minha proteção. Que se eu habito nele, é ele que vai me livrar, é ele que vai me guardar, é ele que vai me proteger, é ele que vai me livrar de todo mal. E ele ainda diz mais: cairão ao meu teu lado, 10 mil à tua direita, tu não serás atingido, porque somente ao Senhor você creu, você acreditou. Então toma posse dessa palavra. Toma posse e busca no Senhor essa proteção de todo perigo. Não só do perigos físicos, emocionais, espirituais, como ele nos tira da angústia, do medo, da dor. E é no Senhor que tem que estar a minha confiança. E a sua confiança está em quem? Você confia em quem? Em quem você tem confiado? E a palavra vem dizendo para mim que nele nós encontramos paz. Porque olha o que ele fala, eu recitei aqui: o que habita nos esconderijos do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, o Senhor é o meu refúgio, é a minha paz, é a minha fortaleza, é o meu lugar seguro. Deus, ele proporciona para mim e para você nessa noite toda a segurança que nós precisamos ter, que nós precisamos buscar se nós estivermos debaixo da vontade de Deus, se nós buscarmos por Ele diariamente e se nós habitarmos na sua presença. Aí sim, você vai poder declarar que praga nenhuma, mal nenhum, dano nenhum vai atingir a tua casa. Mas o Senhor, ele é bem aqui expressivo quando ele fala que o que habita no esconderijo. Eu não posso ter proteção se eu não habito nele. A proteção é para aqueles que habitam no esconderijo do Senhor. É para aqueles que já aceitaram o Senhor como suficiente Salvador da sua vida. Habitar no esconderijo do Altíssimo é para quem já está nele. Não é para aquele que vem buscar um milagre, não é para aquele que só vem fazer uma campanha, não é para aquele que só vem barganhar com Deus, não é para aquele que só vem ali. Tem gente que quando precisa do milagre ora mais, jejua mais, não sai da igreja, mas quando recebe o milagre só passou uma chuva, só recebeu uma bênção. E ele está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, diz o Senhor, ele é o teu refúgio, ele é a tua fortaleza. Praga nenhuma, mal nenhum, dano nenhum vai atingir a tua casa. E ele ainda diz mais: poderão cair 1000 ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não será atingido. Você é protegido 24 horas por ele. Até porque o salmista vem dizendo no Salmo 121 que o guarda de Israel, ele não dormita e nem dorme. Enquanto você descansa, enquanto você dorme, ele trabalha por você. Então descansa no Senhor. Entrega a tua vida para Ele, descansa nele, porque Ele é a tua segurança. É nele que eu encontro paz e segurança, não é em outro lugar não, amado. É no Senhor. Declara, deixa isso registrado, é no Senhor que eu encontro paz. É no Senhor que eu encontro segurança. Porque quando você registra aí, que você deixa registrado, você está movendo o mundo espiritual ao teu favor e você está declarando
sobre céus e terra, que o Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza, e que é no Senhor que você encontra paz e que você encontra essa segurança. Aquele que habita no esconderijo do Senhor, esse está bem protegido, esse está bem guardado. Ah, pastora, mas e as lutas? Você vai passar. É inevitável. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós venhamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu. E se Ele venceu, tu vai vencer, eu vou vencer, e todos nós vamos vencer. Eu creio que o Senhor Ele permite que nós venhamos passar lutas, as adversidades da vida, para que a gente não se afaste da presença dEle. Amados, e se não está enfrentando luta, se você não está passando por nenhum problema, vai orar. Porque o inimigo das nossas almas, ele não se importa com o que é dele. Claro que ele vai nos atormentar, ele vai tentar roubar a nossa paz, ele vai tentar tirar a nossa segurança, mas você não habita em qualquer lugar, não. Você habita no esconderijo do Altíssimo, você está debaixo das asas dele. Então declara que praga nenhuma, mal nenhum, dano nenhum vai atingir a tua casa, vai atingir a tua família, porque quem te protege é o leão da tribo de Judá. Quem te guarda é o general de guerra, aquele que não perde peleja, aquele que não perde batalha, aquele que é fiel para te defender. Você tem esse Deus? Você já tem esse Senhor Todo-Poderoso? Então dá um glória a Deus aí, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Então entenda que é nele que eu encontro paz. É nele que eu encontro a segurança que eu preciso. E ainda diz mais, que ele nos guarda no esconderijo do Altíssimo. E o que é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo nada mais é um lugar de proteção. Um lugar que nós precisamos estar escondido debaixo das asas do Senhor todos os dias da nossa vida. Nós não podemos sair desse esconderijo. Nós precisamos estar com ele todos os dias, porque é nele que nós encontramos a paz, é nele que nós encontramos a segurança que o mundo não nos dá e que tem nos faltado e que tem faltado para a humanidade. Pois nós precisamos fazer, amado, da palavra de Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É isso que o Senhor está nos ensinando nessa noite, para que nós venhamos ter proteção, para que nós sejamos protegidos. Nós precisamos estar debaixo da graça do Senhor. Nós precisamos estar debaixo da ordenança divina dele. Nós precisamos estar debaixo da proteção do Senhor, para que nós possamos encontrar a paz, para que nós possamos encontrar o refúgio, para que nós estejamos nesse esconderijo do Altíssimo, que é poderoso, que é o lugar seguro para mim e para você. É aonde ele nos colocará para que nós venhamos habitar, para que nós estejamos protegidos. Amados, não é dinheiro, não é carro blindado, não é armadura que vai te proteger. Se Deus não te proteger, é como ele fala, em vão vigia o sentinela. Então que Deus possa ser a tua proteção. Quem tem sido a tua proteção? Em quem que você tem crido e quem é que tem te protegido? Então, quando nós precisamos de proteção, e ele diz, o Davi, quando ele escreve o Salmo 91, ele declara, né, que no Senhor a gente encontra paz e segurança. Que no esconderijo do Altíssimo a gente vai estar bem protegido. E aí quando ele declara no versículo 9 e 10, que foi o que nós lemos, que nem o mal te sucederá, olha só Deus falando contigo, nada poderá te atingir. Quando nós habitamos no esconderijo do Senhor, ele que nos guarda. E ainda que a gente venha passar por dificuldades, ainda que a gente venha enfrentar as adversidades, o Senhor nos fortalece em cada uma delas. Porque fizeste do Altíssimo teu refúgio e a tua fortaleza. Porque o inimigo, ele pode até armar laços, embaraços, ele pode até tramar situações para que você venha se achar fracassado, destruído, destruída. Mas o Senhor, ele te sustenta na hora da tua dor, ele te sustenta na hora da tua tribulação, ele te sustenta da astuta cilada do diabo e da mentira, do engano, daquilo que o diabo tem armado contra a tua vida. Entenda que quando ele diz que nenhum mal te sucederá, e ainda que você passe as lutas e as dificuldades, ele vai estar contigo. É o que o mesmo salmista Davi, ele declara no Salmo 23, quando ele fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque lá tu estarás comigo.
ainda que você passe por luta, ainda que você passe as dificuldades da vida, a certeza para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é que o Senhor é contigo, que é o Senhor a tua proteção. Ainda que tu tenha que entrar na cova dos leões como Daniel entrou, porque Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas o Senhor estava com ele dentro da cova. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas ele estava na fornalha com ele. Eu quero dizer para você nessa noite, para aquele que habita, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, praga nenhuma, mal nenhum, dano nenhum irá te atingir. E ainda que venha contra ti, ainda que arme cilada, ainda que venha afrontar, como a Selma falou aqui, que veio alguém afrontar ela, ainda que venha te afrontar, se você está nele, ainda que você venha passar por todas as lutas e dificuldades e as adversidades, ele vai estar contigo. E aí é o que o salmista fala, que ainda que eu ande, ainda que eu passe, ainda que eu tenha dificuldade, porque, amado, eu creio que Deus, na sua infinita sabedoria, ele permite que nós venhamos passar pelos vales, que nós venhamos passar pelas lutas e as adversidades, porque é no vale que eu cresço espiritualmente, é nas batalhas espirituais, mesmo elas nos enfadigando, mesmo elas nos deixando muitas vezes cansado, mas é no vale, é no deserto que eu cresço espiritualmente, que eu adquiro maturidade e que eu venço as adversidades. Porque, amado, a palavra de Deus em Romanos vem dizendo que aquele que glorifica na tribulação, aquele que persevera na hora da luta, aquele que é perseverante, esse alcançará a esperança. Ou seja, nós só vamos viver a glória de Deus, nós só vamos viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte de Deus quando nós superarmos, quando nós nos tornarmos resilientes em meio a toda a luta, em meio a toda a dificuldade pela qual muitos de nós temos passado. Mas o Senhor te diz nessa noite, é eu que te sustento, é eu que te protejo, sou eu que te seguro com a minha destra fiel. O inimigo pode até armar laços, embaraços, ele pode até fazer ciladas para tentar te destruir, mas o Senhor está te dizendo, ei, praga nenhuma, mal nenhum, praga nenhuma, mal nenhum, dano nenhum vai atingir a tua casa. Essas verdades, elas podem fazer parte da minha e da sua vida. Eu preciso perseverar, eu preciso ser resiliente diante da adversidade. Então declara isso, que praga nenhuma vai atingir você. Por quê? Porque você, ainda que passe, ainda que você esteja vivendo momentos difíceis, você vai se tornar resiliente, você vai se tornar poderoso na mão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ei, Hugo, traz o carregador de celular para mim, por favor. Amém? Então, essa é a necessidade. Se eu não conseguir passar mais aqui em um dos que estão assistindo aqui no Instagram, aí você vai lá pro Facebook, que está descarregando. Traz para mim, Hugo. E aí, amados, é essa palavra. Quando o Senhor fala para mim, e ele ainda diz mais, nenhum mal te sucederá. Olha só, Deus falando comigo e contigo. Nada pode atingir quando nós habitamos nele. É o que ele fez. Jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na cova dos leões, na fornalha de fogo. Mas não aconteceu nada. Ei, é necessário que a gente passe pelas lutas, mas para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos faça crescer, para que nós venhamos vencer todas as lutas pela qual passamos e que nada, como ele fala, nada sucederá contra a nossa vida. As dificuldades, elas não vão nos parar enquanto nós estivermos na presença do Senhor, enquanto nós habitarmos nesse esconderijo a qual Ele tem nos colocado, a qual Ele tem nos protegido, a qual Ele tem nos dado essa proteção. Então o Senhor, Ele nos libertará e nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do problema que você está enfrentando, pela luta pela qual você está passando. É o Senhor que é contigo, Ele é a tua fortaleza. E se Ele é o teu escudo, declara praga nenhuma, mal nenhum,
dano nenhum vai nos atingir. É essa palavra que ele está liberando nessa noite para minha vida e para tua vida. Eu só tenho que crer nas promessas do Senhor, pois Deus, ele é o nosso socorro bem presente na hora da dor, na hora da nossa tribulação, na hora da nossa angústia. Ele é o nosso socorro bem presente. E é nele que tem que estar a minha confiança. Mas não é para aquele que está de passagem, é para aquele que habita. É para aquele que mesmo em meio às lutas, dificuldades, permanece resiliente. Eu quero declarar na tua vida nesta noite que o Deus Todo-Poderoso, ele está te protegendo. Ele está entrando com escudo sobre a tua vida. Ele está entrando com proteção sobre a tua casa. E entenda que quando a gente vai para o versos 11 e 12, ele diz assim, ó, contamos com a proteção dos anjos. Olha só, versos 11. Ele dará ordem aos anjos ao teu respeito, para quê? Para te guardar e te proteger. E quem são os anjos? Os anjos são criaturas que Deus criou para nos servir. Os anjos, eles estão para nos servir. Então use e usufrua dos anjos ministradores na tua vida. Peça para o Senhor colocar milícias de anjos. Se você está doente, peça para anjo curador, sarador, ministrador. Existe centenas de milícias de anjos à disposição para você. E ele diz assim, olha, e eu e você ainda contamos com a proteção dos anjos. Os anjos são seres espirituais poderosos, que foram criados por Deus para nos servir, para o cumprimento da vontade de Deus. Ele que ordena para que nos proteja e a gente possa habitar nesse esconderijo guardada sobre a proteção dos anjos. Você, às vezes a gente tem que ser meio louco, né? Meio doido mesmo, porque as coisas de Deus é loucura para o mundo. Porque se a gente for no psicólogo, ele vai dar um atestado de louco mesmo. Porque a gente vê o que ninguém vê. A gente ouve o que ninguém ouve. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas o fato é a convicção daquilo que se espera. E a gente está esperando por algo que nem existe. Então, se você tem essa fé, faz prova. Começa a dizer, Senhor, Deus, ele nos responde com sinais. Começa a pedir sinais para Deus. Senhor, coloca teu anjo, manda teu anjo. Se você está na batalha, chama aí Miguel, arcanjo, chama os querubins, chama os anjos para te ajudar. Não entre na batalha sozinho, não. Chama os anjos porque eles foram criados para... O Senhor está dizendo aqui, ei, olha para cá. Ele dá ordem. Ele dá ordem aos anjos para te guardar e para te proteger. Então chama. Começa a chamar Gabriel, começa a chamar Miguel, começa a chamar os anjos, os arcanjos, que ele vai para a batalha, vem comigo. Olha, anjo, vem comigo. Olha, Gabriel, eu tô aqui, vamos orar. Vem comigo, vem me proteger. Ele já ordenou, mas você precisa chamar. Você precisa buscar por isso. E ele ainda diz assim, ó, ele deu ordem aos anjos para te guardar e para te proteger. É para aquele que habita, os anjos estão ali à disposição para te proteger. E aí, olha só o que é lindo em tudo isso. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será o quê? Atingido, atingida. Sabe por quê? Porque Deus é o teu refúgio. É Ele a tua fortaleza. É Ele que te guarda. Ele é o teu socorro bem presente. Você tem tantas coisas para clamar, para orar, para suplicar, para usar em teu favor, mas a gente fica murmurando, reclamando, achando que Deus não está ouvindo, que Deus não está fazendo. Falta de palavra. Sabe o que a gente tem que fazer? Tomar a palavra como alimento. Usar a palavra como alimento. Fazer da palavra alimento espiritual. O diabo diz, tu está doente. Tu diz, não, o Senhor já levou sobre si as minhas dores. O diabo diz, tu é fraco. Não, está escrito, eu sou forte. Ele vai dizer tantas coisas e você rebata. Você está aqui dizendo que o Senhor, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. É o Altíssimo que te guarda. É o Altíssimo que te protege. É como Ele fala, proteção, Ele diz assim, ó, porque os anjos do Senhor darão ordem ao teu respeito para te guardar e para te proteger em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão pelas tuas mãos para que tu não tropece nenhuma pedra. Pisará os leões e os áspides, calçará os pés dos leões e serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu livrá-lo-ei, glorificá-lo-ei, saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação. Amados, Ele é proteção. Ele não só dá proteção,
proteção, mas para aqueles que habitam no seu esconderijo, que estão protegidos por Ele, Ele também dá vida eterna. Ele também vai nos dar o quê? Vida eterna, que é o que eu e você queremos. Mas a vida eterna com quem? É interessante que a gente fala tanto de vida eterna e a gente só lembra que tem uma vida eterna com Deus. Mas com quem eu quero passar a minha eternidade? Será que eu quero passar a minha eternidade no esconderijo do Altíssimo ou no lago de enxofre? Porque existe duas eternidades. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, esses vão estar com Ele por toda a eternidade. E aqueles que não estão nele, vão estar lá no lago de fogo do inferno por toda a eternidade, no ranger de dente, no sofrer. Então, amados, aonde você tem habitado? Aonde é que você tem habitado? Aonde é que você habita? Você já tem a vida eterna? Porque a vida eterna é para todo aquele que habita nele. Sabe, amado, nesse momento, você pode até estar passando lutas. Você até pode estar passando por dificuldades. Você pode até estar tendo dores. Você pode até estar pensando em desistir. Mas uma coisa é certa. Nesta noite, volta para esse habito. Para esse esconderijo. Volta para esse habitat. Deixa ele ser a tua proteção. Ei, mexeu comigo, mexeu com o papai, tá bom? Então, sabe com quem você está mexendo? Pois é. É essa certeza que a gente tem que ter. Sabe? Que quando vem nos afrontar, viu, Selma? Não é contigo, não. Quem mexe comigo, não mexe só comigo, não. Afronta aquele que me guarda. Afronta aquele que me protege. Então faça que nem eu estou aprendendo a fazer. É de joelhos que a gente vence guerra. E não é pedindo espada, não. É sendo protegida por Ele. Entenda que Ele é proteção, Ele nos dá a vida eterna, Ele é o nosso refúgio, e é nos momentos mais dolorosos, mais tristes, nos momentos de luta, que nós não devemos permitir que a incerteza venha sobre as nossas vidas. Porque é nesse momento, porque as batalhas espirituais, elas nos enfadigam. As batalhas espirituais, elas nos cansam. E às vezes na guerra, no confronto, a gente acaba perdendo parte da nossa armadura espiritual. E aí a gente fica fraco e vulnerável. E aí é nesse momento que a incerteza vem, a dúvida vem, a murmuração vem. Mas o Senhor está dizendo, seja firme. Seja resiliente, habite no esconderijo, esteja debaixo das suas asas. Ele é a tua proteção, e se Ele é a tua proteção, você não pode deixar de confiar no Senhor. Porque se eu não confiar no Senhor, em quem que eu vou confiar? É como Pedro diz, para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde você irá? Se só Ele tem as palavras de vida eterna, para onde eu vou? Se sem Nele não há salvação, sem Nele não há liberdade, sem Ele não há provisão. Entenda que a gente não pode permitir que as lutas, as dificuldades venham nos tirar da presença de Deus. Que a gente possa confiar no Senhor, pois Ele nos enviará anjos para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar de todo mal. Lembre-se, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso escudo e broquel, e nele eu estou guardada, porque Ele é a minha segurança. Eu estou debaixo das suas asas. E você? Eu estou todos os dias como um pintinho debaixo das asas da galinha. Assim eu quero estar. É uma metáfora, né? Longe de mim querer comparar o Senhor com uma galinha. Mas é assim que nós nos sentimos. É assim que Davi estava se sentindo. Debaixo das suas asas. E Ele nos livrará. Ele nos protegerá. Ele nos guardará. E aí ainda manda anjos para nos proteger. E Ele nos dará ainda, sabe o quê? Longevidade. E não só longevidade, mas Ele também nos dará a salvação e nos dará a vida eterna. Amém? Você confia no Senhor? Você toma posse dessa palavra? Você confia que essa palavra hoje, ela veio para trazer refrigério para mim, para você?
no meio dessa luta, viu, que você está passando, desse confronto, eu sei que não tem sido fácil, Suzane, esse propósito que você tem feito. Mas eu creio que no final de tudo isso, Deus vai te dar um amadurecimento, uma maturidade espiritual, porque é necessário que Deus venha nos abençoar, nos guardar, nos proteger, para que o Senhor venha trazer para nós a segurança, a certeza que o Senhor é que tem nos guardado. Se você tomar posse dessa palavra, confia, não é na pastora Carla. Pastora não, que eu nem preciso desse título, sabe? Eu sou aqui igual você. Eu tenho sede, eu tenho fome da palavra. E tudo aquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida, eu não quero guardar só para mim. E nem você, viu, Ellen? Nem você guarde só para você. Que nós possamos, sabe, sermos mulheres e homens segundo o coração de Deus. Que mesmo que a gente passe prova, mesmo que a gente passe luta, a gente tenha certeza que maior é a vitória. Porque Deus está nos garantindo. E aí confia no Senhor, confia na palavra dele. Não sai desse lugar seguro, não. Não sai dessa proteção. Às vezes, sabe, eu fico olhando esse povo que fica pulando de igreja. Não estou fazendo apologia a nada, não. Eu gosto de ter pastor. Eu gosto de ter uma casa para voltar. Eu gosto de congregar. Eu gosto de voltar para onde eu sou. Eu prego em muitos lugares, eu vou em muitos lugares. Mas eu tenho uma congregação, eu tenho um pastor, eu tenho uma cobertura, eu tenho uma liderança espiritual. Então que você não saia debaixo da sua. Não saia debaixo da sua proteção. Não saia do esconderijo, porque a gente se sente seguro. E às vezes, amada, é tanta gente por conta... Porque hoje o crente é muito mimizento. Sabe? Crente não, que crente até o diabo é. O cristão, ele é mimizento. Cara, quando você entender que você não está lá por causa de homem, que você não serve homem, que quem é a tua proteção é Deus, que é Ele que te guarda, que é Ele que te protege... Não sai da proteção, nem do braseiro, por causa de confusão, fofoquinha, disse-me-disse. Eu já adoeci por isso. Eu já sofri por isso. E eu quase entro em depressão por isso. Mas foi um vale que eu aprendi. E hoje eu estou aqui compartilhando porque Deus me ensinou nesse vale, me deu uma maturidade para eu estar falando para você, não vale a pena. Sai dessa. Mas agora, é claro, te resguarda, sabe? Nem tudo é pra gente estar. Sabe? Muitas coisas não é pra gente estar, não, igreja. Para que a gente aprenda a ter maturidade, às vezes a gente tem que estar, eu e você, no quarto, porta fechada, sabe? É porta fechada, é você e Deus. E os anjos do Senhor te guardando, te protegendo. Então confia no Senhor. Você pode confiar nele, dá um amém aí. Há descanso no Senhor. Ele fala que nele a gente encontra descanso. Onde que você vai descansar no Senhor? Sabe, às vezes no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, você tem que ter paz. Você tem que estar em paz. Porque você descansa no Senhor. Você o quê? Descansa no Senhor. Descansa onde? No Senhor. Não é no homem. Sabe, tem tanta gente confiando no homem. Sabe, amados, eu evito. Eu não gosto, particularmente. Eu acho que eu tenho até um pouco de autismo nisso aí. Eu não gosto de muito agarra-garra, bajulação, sabe? Não leva ninguém a lugar nenhum. É tanta gente bajulando homem, é tanta gente andando atrás de homem, eu falo generalizando não só homem, mas a mulher. E eu não tô fazendo aqui generalizando todo mundo, que nem todo mundo é assim, tá? Mas vamos acordar, vamos criar maturidade pra gente descansar no Senhor, pra gente servir a Ele. Tá congregando sim, tá numa congregação, tendo uma liderança sim. Mas vamos parar de bajulação? Porque bajulação não leva ninguém pro céu. Palavra de motivação não leva ninguém pro céu. O que vai levar e nos dar a segurança é a gente confiar nesse Senhor que está dizendo aqui, é eu que te protejo. É eu que te guardo, é eu que sou teu escudo, é eu que sou tua força, é eu que sou teu bloqueio. Eu é que te seguro na hora da tua dificuldade. Sou eu que te livro na hora da tribulação. É isso que eu tenho que confiar. É no Senhor que tem que estar a minha confiança. Não, ele ainda elimina o perigo. E Ele nos dá a garantia da sua proteção na sua presença. Porque para aquele que habita no esconderijo do Senhor, Ele dá a esperança que nós vamos estar nele. Aquele que habita no esconderijo anda debaixo da promessa de Deus. Anda o quê? Debaixo da promessa de Deus. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se Deus nos abençoa, se Deus é por mim, quem será contra? Quem é o homem que vai revogar um decreto do Deus Todo-Poderoso? Ninguém. Então a tua confiança está em quem? Então habite nesse esconderijo. Fique debaixo dessas asas. Fique debaixo desta proteção. Porque o próprio Deus, ele nos afirma, ele nos dá essa segurança que só o Senhor pode nos dar. Então que essa palavra, ela possa ficar no meu e no teu coração. E não vá só passar uma chuva, uma temporada. Ah, Deus está mandando eu falar aqui, isso aqui é muito importante, viu? Deus está mandando eu falar porque tem alguém aqui pensando e querendo. Ei, não sai da igreja que tu tá não, viu? Porque se você sair porque você está ouvindo problema, confusão, aonde você for tem. É você que tem a aprender a lidar e saber conviver com essas coisas de forma natural e saudável, que você não se contamine. Porque às vezes, eu vou mudar de igreja, eu vou para ali que a oração é forte. Ei, só é um Deus. E para com esse negócio de, porque fulano ora forte. Não, o que tem que ser é uma oração sincera. Deus está falando com pessoas aqui. Porque para onde você for, o inimigo sabe a tua fragilidade. Para onde você for, o inimigo sabe a tua fraqueza. E aonde você for, ele vai usar pessoas para que você não pare em lugar nenhum. Porque essa é a vontade dele. Porque quando eu não paro em igreja nenhuma, que eu fico pulando de galho em galho, que eu tô aqui, tô acolá, é um monte de coisa na minha cabeça. E aí o que vai acontecer? Eu não crio raiz. Eu não tenho cobertura espiritual. E aí, amigo, o negócio pega. Porque a melhor coisa é a gente ter uma cobertura espiritual. Pode não ser o teu melhor pastor que você queria, mas é o pastor que o Senhor te deu. E o homem de Deus é escolhido por ele. Então Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Vamos parar com essa mimimice. Vamos aprender a lidar no lugar. E eu tô falando pra mim, porque quantas vezes eu já chorei, não quero, não vou mais ficar, eu vou sair, não aguento mais. Aí Deus me confrontou, me levou lá pro casulo, sabe? Porque quando a gente passa pela metanoia e a borboleta pela metamorfose, ele leva a gente lá pro casulo. E no casulo é tu e Deus e as tuas dores. É você e Deus e seus problemas. Para de falar demais, diz o Senhor. Fecha a tua boquinha. Evita estar em muitas coisas. É muita panelinha, diz o Senhor. Panela Deus não usa, ele usa vaso, tá? Então vamos parar, o Senhor está falando aqui com alguém. Aprenda a lidar, peça domínio próprio, para que você venha saber lidar com as suas fragilidades. E que você ore a Deus para Ele te dar uma igreja, para que você congregue. E que você fique nela. E não fique aqui e acolá, não. Crie raízes. Permaneça onde o Senhor te colocou. Porque o diabo, ele sabe a minha e a tua fragilidade. E se você sair dessa, porque você aconteceu isso, lá onde você for, se você não aprendeu a dominar o problema e a situação, aonde você for, o inimigo vai usar pessoas para te confrontar, para te não parar nem em lugar nenhum. Isso é coisa do diabo. O diabo, ele rouba a nossa maturidade espiritual, a nossa identidade espiritual, porque a gente fica sem raiz e aí a gente sabe que aquilo que não é firmado na rocha, vem o vento e cai. Amém? O Senhor mandou falar tudo isso, não é eu que estou falando. Eu nem gostaria de estar falando esse tipo de coisa aqui. Mas o Senhor, às vezes, Ele quer nos alertar. E se Ele está falando, é porque alguém precisa ouvir. Cresça espiritualmente onde você está. Ai, pastora, não me dou. Gente, vamos parar. Às vezes a gente quer tanto o púlpito da igreja. Vai pregar na rua. Vai evangelizar e Deus vai ver o teu esforço. Na hora certa, no momento certo, Ele vai te botar em lugares altos. Amém? Vamos orar? Hoje a gente vai consagrar o óleo. Pegue seu óleo. Amanhã é o quarto elo, tá? Nós vamos estar consagrando aqui o suco de uva. Então já prepara o suco de uva amanhã pra gente ungir os umbrais, pra gente ungir a nossa casa, a nossa família, pra que a gente possa fazer uma jarra aí, né? Dá pra todo mundo tomar. E a gente vai consagrar o suco de uva amanhã pra cura divina. A gente vai consagrar pra todo aquele que beber desse suco venha receber cura. E às vezes a gente fala de cura, a gente pensa que é só cura do físico. É da alma, é das finanças, é em tanta coisa, amém? Não esqueci não, tá aqui a caixinha. Já tá os nomes de vocês, deixa o nome, deixa o pedido, compartilha, chama alguém para estar amanhã. Ainda dá tempo de você convidar mais pessoas para que a gente possa amanhã fazer o quarto elo, suco de uva amanhã, tá?
Eu gostaria, a Lucileia ou a Dona Maria, gente, a Dona Maria saiu hoje do hospital, tá? Mas ela ainda continua precisando da nossa ajuda, não tá podendo trabalhar, que tá doente, ela trabalha por conta própria. Se você puder sentir no teu coração, abençoe aí, ainda que você dê uma oferta de R$5, R$10, você vai estar contribuindo para que ela possa ter uma recuperação, uma mulher de Deus, uma mulher que sempre está conosco e que a gente possa abençoar a vida dela. Amém, pastora? Ore por minha família, pelo meu Samuel. Amém. Vamos colocar, viu, na caixinha de oração, tá? Coloca teu nome, deixa teu pedido de oração. Vamos orar? Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te apresento essa caixinha de oração. Aqui tá, Senhor, os nomes dos teus filhos, os pedidos de orações, que o Senhor venha atender e abençoar cada um que está nessa live, cada um que está participando dessa semana de oração, meu Pai, que eles tenham os seus sonhos e os seus projetos realizados. Pois assim, Pai, nós os abençoamos e já te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que liberta, é o Senhor que é o Deus da provisão, é o Senhor que vai suprir a necessidade de cada um, a casa, o sonho da casa própria, de ter um veículo, Pai, de um filho passar numa faculdade, a restauração, a cura, a libertação, Pai, tudo nós entregamos nas tuas mãos e te pedimos que o Senhor venha realizar, fazer para a glória do teu nome, amém? Pegue essa porção de óleo que está na sua mão, amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós consagramos agora esse óleo, Pai, que esse óleo venha ter uma unção de renovo, que o Senhor venha renovar as forças daqueles que serão ungidos com esse óleo. Prepara, Senhor, uma unção poderosa, uma unção de cura, uma unção de libertação, uma unção de provisão, que o Senhor, desde já, meu Pai, venha para a glória do teu nome, aonde esse óleo passar, os teus sinais e prodígios aconteça, para a glória do teu nome. Nós ungimos e consagramos esse óleo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Parabéns, Selma, pela aprovação da sua filha na OAB. Isso é fruto de oração. Às vezes a gente pensa que é em vão a gente estar aqui, mas quanto que Deus tem nos abençoado, quanto que Deus nos abençoa para a glória de Deus. Amém? Quero agradecer aqui a Suzane, né, que vai estar me abençoando com bolo de casamento. Para quem não sabe, meu filho Hugo, esse que eu gritei aqui, né, que veio deixar o carregador, ele vai estar casando no dia 23. Então eu super indico a Suzane, são os melhores alfajós do mundo. Nunca vi um alfajor tão gostoso, tão docinhos e os melhores bolos. Não é porque ela vai me abençoar, mas as pessoas que já provaram sabem do que eu tô falando. Então, se você precisa de bolo aí, já tem com quem fazer aí. A Suzane, que Deus abençoe e prospere a tua vida, Suzane, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, glória a Deus. Eu vou orar hoje para que o Senhor venha quebrar maldições. Eu tô sentindo eu tô com gosto de vômito na boca, tá? E todas as vezes que eu sinto esse gosto de vômito é porque tem alguém que precisa vomitar uma obra de feitiçaria. E quando a gente ora, isso acontece, gente. Eu recebo os testemunhos, às vezes mando até foto do que vomitaram, do que botaram pra fora. Deixa eu só explicar pra vocês como vai ser a nossa oração. Se você sentir vontade, náuseas, sentir vontade de vomitar, diz Espírito Santo, põe pra fora, tira mesmo. Pede para ele quebrar, porque o que você vai vomitar? É uma baba, tá? Geralmente é uma baba, uma gosma, sabe? Que é obra de feitiçaria. E também, se você começar a tossir muito, porque toda oração de quebra de maldição, a tosse, ela se representa, sabe aquela, você não tá tossindo, você não tá doente, mas na hora da libertação você começa a tossir, aí você diz, Senhor, me liberta porque Deus está quebrando, tá? Então, esses sinais sempre acontecem na oração de libertação. Eu tenho que avisar para que a gente entenda. Eu sempre recebo, no final dessa live, muitos testemunhos no privado, pessoas curadas, pessoas que vomitaram, pessoas que colocaram já bola, sangue, tantas coisas. Então, é só crer, amém? Esse momento de oração vai ser de quebra de maldições. E quem tiver
Quem tiver enfeitiçado e macumbado, vai botar pra fora mesmo toda essa porcaria, amém? Então eu já tô avisando que vai ter pessoas aqui que vão sentir vontade de vomitar e vá pro banheiro e vomite, tá bom? E tem pessoas que não só vomitam, mas vão precisar ir fazer no vaso dor da gosma, da baba, que vai sair, amém? Eu tô avisando porque isso acontece, para que depois você não fique aí sem saber o que aconteceu, amém? Então vamos orar. Fecha teus olhos, tá? Entrega aí o espiritual, que o Senhor tenha liberdade para tocar, quebrar, fazer, amém? Tem pessoas que os olhos vão tremer muito nessa oração. Se o teu olho tremeu, isso é sinal, sabe de quê? De palavras contrárias, palavras malditas. E se o teu olho tremer, tu diz, Senhor, desfaz, quebra, quebra mesmo. Se as tuas mãos mexerem, são algemas espirituais que o Senhor está quebrando. E se as tuas mãos mexerem, você diz, abra toda algema, que toda algema seja aberta, toda prisão, toda cadeia, amém? Glória a Deus, vamos orar. Deu algumas dicas, né? Porque tem gente nova aqui. Quem já está conosco no decorrer desses anos já sabe o que acontece nessas orações. Mas como nós temos pessoas novas aqui, é necessário que a gente venha explicar, amém? Glória a Deus, vamos lá? Amém? Soberano e eterno Deus, oramos porque cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Que o Senhor é o Deus que quebra o arco e despedaça a lança. Pai, nesse momento eu oro. Eu peço que o Senhor dê ordem aos Teus anjos agora. Anjos de guerra, anjos de peleja, que vá em cada casa, em cada local que essa pessoa está ouvindo essa oração agora. Ah, papai, vai quebrando toda obra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, quibanda, magia negra. Todo trabalho pago a guias, orixás, candomblés, matas virgens, encruzilhadas, cemitério, meu pai. Todo trabalho feito, todo ponto firmado, todo demônio pago, sai dessa casa para desfazer esse casamento. Sai, pombagira desse lar. Tu foi paga para destruir esse casamento, mas sai agora. Sai e volta pro abismo de onde tu não deveria ter saído. Sai e volta pro abismo de não sai mais de lá. Pai, em nome de Jesus, todo trabalho que foi feito para destruir casamento, para separar, para dividir, todo trabalho feito, firmado, aonde tiver alguém agora que tem trabalho firmado, vai começar a bradar dentro desta casa, vai começar a sentir arrepio, vai começar a bradar. Deus, em nome de Jesus, vai desfazendo agora. No poder e autoridade do Teu nome, todo trabalho seja desfeito agora. Quebra, Senhor, quebra todo trabalho, todo ponto firmado, toda obra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, quibanda. Pai, se tem alguém macumbado, se tem alguém que comeu algum alimento, Senhor, enfeitiçado, vai botando pra fora agora toda a baba do inferno, vai botando pra fora todo o trabalho feito, vai vomitando agora, isso, põe pra fora toda a prisão, toda a cadeia, todo o trabalho, vai botando pra fora agora, toda essa porcaria. Em nome de Jesus, vai botando pra fora agora. Tem gente vomitando agora. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem, vai saindo agora, em nome de Jesus. Pai, eu peço agora que o Senhor venha quebrar o arco, despedaçar a lança, que o Senhor venha quebrar as correntes, aonde tiver uma pessoa algemada, aprisionada, Pai, seja demônios pequenos, grandes, invisíveis, aonde tiver uma pessoa acorrentada, aonde tiver uma pessoa algemada, Pai, pelo vício, pela prostituição, pelo homossexualismo, Senhor, pelas drogas, meu Pai, aonde tiver agora, vai quebrando, vai desfazendo, vai destruindo agora, Senhor, todo o principado, toda a potestade, todo o demônio, Senhor, que tem entrado nesse lar, nessa casa, para destruir, Senhor, essa família, volta pro abismo e não sai de lá. Pai, eu oro agora também que Tu venha desfazer tudo aquilo que tem trancado as finanças do Teu povo. Pai, a Tua palavra diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. Então, Pai, todo espírito de miséria, todo espírito de escassez sobre essa casa, sobre essa família, meu Pai, vai batendo em retirada agora. Que o Senhor venha com a provisão, que o Senhor derrame sobre essa casa, sobre esse lar, sobre essa família, as ricas
bênçãos dos céus e da terra, porque elas são sacudidas, elas são recalcadas, elas são transbordantes. Pai, nós declaramos que a miséria acabou na nossa vida. Pai, nós declaramos dessa noite que essa maldição já foi quebrada, porque a tua palavra diz, Senhor, que tu te fez maldito no madeiro, levando sobre si todas as nossas maldições. Então nessa noite, Senhor, nós não aceitamos o espírito da miséria, nós não aceitamos a escassez financeira sobre a nossa vida. Pai, dá a provisão que nós precisamos, abre as janelas dos céus, decanta ramanaia, e toda a provisão, todo o tesouro dos céus, Pai, dá agora sobre a vida dos teus filhos, que eles venham prosperar, que eles venham ter em abastança e abundância, que a palavra se cumpra, porque o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. E a abundância, Senhor, não é só em vida, é ter recurso, é ter finanças, é ter condições, pois eu repreendo do meio do teu povo o espírito da escassez, da miséria, que essa maldição seja destruída, porque o Senhor nos abençoa e o Senhor tem sido nosso pastor e nada nos faltará. A miséria acaba hoje na nossa casa, no nosso lar. Eu repreendo também agora, Senhor, todo espírito de enfermidade, todo espírito de doença, aonde tiver uma pessoa agora enferma, doente, nos ouvindo, não importa o dia, a hora e o momento que ela está ouvindo essa oração, mas eu dou uma ordem, eu dou uma palavra, há um decreto, todo espírito de enfermidade vai saindo agora, vai saindo desse corpo, entre a pele e a carne, entre a carne e os ossos, na corrente sanguínea, no sistema nervoso e neurológico, todo espírito de enfermidade sai agora e receba a cura em nome de Jesus. Oramos porque cremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aquele que crê, diga amém. Aquele que crê, diga eu recebo. Eu tomo posse em nome de Jesus. Tenha uma noite em paz, o sono reparador, o sono do justo e o amanhecer do novo dia com novidade de vida. Porque declara comigo, o sol vai brilhar diferente para mim e para você. O sol vai brilhar diferente para mim e para você. Tu crê que nesse novo dia ele virá com proteção e não só com proteção divina, mas o Senhor irá nos surpreender com o sol brilhando diferente para mim e para você. Que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja comigo e contigo e nos possamos deitar no travesseiro e pegar no sono, porque Ele é conosco. Amanhã, quarto elo, não perca. Você que ainda não segue no Instagram, siga lá no Instagram, é pra Carla Lima. Siga também o equipe.jovajiré, que é o culto que nós realizamos toda quinta e sexta-feira, 9 da manhã na Timbó 1212. E eu gostaria que alguém fixasse aqui o número da dona Felenina, para aqueles que puderem abençoar e contribuir na vida dela. Ela saiu do hospital hoje, mas ela está precisando que nós possamos ajudar. E nós somos irmãos, ajudamos uns aos outros, amém? Que Deus abençoe, que a paz de Cristo fique no teu coração. Aperta esse coraçãozinho aí e até amanhã, em nome de Jesus.